Queridos irmãos, eu sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com vocês o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 até o capítulo 19, versículo 1. Peço que você curta este vídeo, se inscreva no nosso canal e divulgue este vídeo para as pessoas que você conhece. Então vamos para o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar quando um irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Não te digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com o que pagar, o patrão mandou que o vendesse como escravo junto com a mulher e os filhos e com tudo o que possuía, para então pagar a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e lhe suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, o empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que lhe pagasse toda a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar este empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou o território da Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vai falar do perdão, o ato de perdoar o próximo. Pedro pergunta para Jesus, em continuidade ao Evangelho de ontem, ele pergunta para Jesus: se um irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus fala, aí ele pergunta: até 7 vezes? Jesus fala: não, até 70 vezes 7. Ou seja, sempre temos que perdoar, porque sempre somos perdoados por Deus. Já pensou se Deus estabelecesse um número 7, se errássemos 7 vezes, seria a nossa última chance? O que seria de nós? O que seria de mim, de você? Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós erramos? Então, se o irmão pecar contra nós, nós devemos perdoar sempre, sempre. Essa é a matemática de Jesus. Esta é a regra de Jesus, perdoar sempre. E aí Jesus utiliza uma parábola, onde um rei vai acertar contas com seu empregado. Ele manda, lhe trazem um que devia uma fortuna, o cara não tinha como pagar, não tinha. E aí o patrão, o rei ali, ele perdoa diante da súplica. Esse empregado, esse funcionário era para ser jogado como escravo, vendido como escravo, com tudo que possuía, com sua família. Mas aí, como ele suplica, como nós suplicamos a Deus o perdão em cada ato penitencial nas missas, em cada momento que a gente está rezando, pedindo perdão ao Senhor quando erramos. Então a gente suplica a Deus, suplica a Jesus, que Ele derrame sobre nós o perdão, que Ele nos perdoe dos nossos pecados. Como este funcionário, este empregado, suplicou ao rei, ao proprietário ali, ao dono, que é Deus, que está representando Deus. Então, como ele suplicou de coração, Deus perdoa. Se a gente suplica de coração, Deus perdoa, como este rei perdoou o seu funcionário. Mas interessante quando Jesus nos traz essa parábola e que realmente acontece até nos dias atuais. A gente quer que Deus nos perdoe, que ali representado pelo rei, o funcionário quer que o rei o perdoe.
até suplica prostrado, né, de joelhos, mas logo em seguida um outro funcionário, um conhecido, um companheiro, vem caminhando e ele sufoca esse funcionário, esse companheiro dele, porque ele deve apenas 100 moedas. Paga o que me deves. E aí este companheiro dele, da mesma forma que ele pediu ao rei, suplicou para que desse um prazo, porque ele pagaria tudo, esse também companheiro disse: dá-me um prazo e eu lhe pagarei tudo. E aí ele não quis dar o prazo. Ele não perdoou e mandou que esse companheiro fosse jogado na prisão até que ele pagasse toda a dívida. Olha só, exatamente como acontece hoje. As pessoas querem ser perdoadas por Deus, mas não querem perdoar o irmão. E às vezes, né, em muitos casos, o pecado, né, a dívida, melhor dizendo, a dívida desse irmão é muito menor do que a nossa dívida com Deus, muito menor. E a gente não quer perdoar. E Deus, e de Deus a gente quer o perdão e a nossa dívida sendo muito maior. Então, assim como Jesus conta na história, o rei, né, o dono ali fica indignado e manda jogar este funcionário, este empregado aos torturadores, né, até que ele pagasse toda a dívida. E aí Jesus fala: da mesma forma, o meu Pai que está nos céus fará convosco, fará comigo, fará com você que está me ouvindo, fará com cada um de nós, fará com os discípulos. Jesus está falando: fará convosco, o meu Pai dos céus fará convosco da mesma forma. Ou seja, você será jogado aos torturadores, né? Olha só que terrível, né? Então, Deus, ele é justo, ele é misericordioso, mas ele é justo. Se você não perdoa o seu irmão de coração, você será jogado aos torturadores. E aí não saberemos quão ruim será isso, né? De que forma isso acontecerá. Mas enfim, se eu não perdoar o meu irmão de coração, eu não estarei na graça de Deus. Deus não estará contente comigo. Deus estará indignado. Assim como este patrão, este rei ficou indignado, Deus também ficará indignado. Então eu preciso perdoar o meu irmão de coração. Eu preciso perdoar o meu irmão de coração. Eu não posso estar nesta terra, eu não posso estar neste mundo sem dar o perdão, sem perdoar. Eu tenho que perdoar, sempre. É difícil, em muitos momentos, pessoas fazem muito mal contra nós, pessoas nos fazem algo terrível e a gente, humanamente, a gente pensa, né, a gente passa até, dependendo de alguns casos, até odiar, alguns querem ver até a morte, né, desse irmão. Mas Jesus fala: não pode ser assim. Você tem que perdoar sempre, 70 vezes 7. Se você não perdoar, o patrão, o chefe, o dono deste mundo, Deus, ficará indignado. Então, que este evangelho, de forma bem clara, nos ensina perdoar. E perdoar sempre. Por mais que seja dolorido, por mais que seja difícil, perdoe. E é porque Deus sabe que a falta de perdão nos causa muito mal. Às vezes, até as pessoas têm doenças psicossomáticas, doenças que surgem inexplicavelmente pela falta de perdão, pelo rancor, pelo ressentimento que você tem contra outra pessoa. Então, que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, para que possamos buscar cada vez mais a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Assim como Deus nos perdoa sempre quando suplicamos, também devemos perdoar quando nos suplicam o perdão. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo.